Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Imagens Cast dessa quinta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a falar sobre as memórias do nosso querido maestro, vou pedir para você, já sabe, né, verifica a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos envios, deixa o like, é muito importante, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, é um trabalho independente, então qualquer valor que você possa mandar para contribuir com o trabalho via Pix é muito bem-vindo. E também considere se tornar membro do Imagens Cast clicando aqui no botão Seja Membro. Em breve eu vou anunciar algumas novidades para os membros do canal. Estou costurando algumas parcerias aí, que em breve eu acho que os membros vão se beneficiar disso, em breve. Amanhã vai pro ar a entrevista que eu gravei com o Roberto Barros, o Betão, guitarrista do Edu Falaschi, tá muito bacana, às 5 da tarde. E é isso. O vídeo de hoje é um vídeo para a gente celebrar a memória do André. Hoje, dia 8 de junho, é o dia especial, né? Se completam 4 anos da partida do André. E 4 anos é ao mesmo tempo muito e pouco tempo. Assim, eu lembro muito bem do momento no qual eu recebi a notícia da partida dele. Eu até já falei isso aqui no canal, mas quem não acompanhava o canal na época, eu gostaria de saber qual foi a sua experiência, onde é que você estava e como é que foi para você receber a notícia da partida do maestro. Mas, como eu disse, o vídeo de hoje é um vídeo de exaltação e de comemoração, porque o André se foi, mas o legado dele continua extremamente e absolutamente vivo. E eu quero começar falando que o legado do André continua vivo, principalmente por conta do documentário a respeito da vida dele que o Anderson Bellini fez e acabou de lançar a segunda parte. A segunda parte, ela tem uma turnê com algumas datas marcadas. Eu tô aqui no Instagram. Aliás, sigam André Matos Doc. Esse é o perfil do documentário do André Matos no Instagram. Hoje, dia 8 de junho, tem apresentação marcada para Jundiaí, em São Paulo. Dia 10 de junho tem Curitiba. Dia 16 e 17, o documentário vai para Vitória, no Espírito Santo. Dia 18 de junho, em Santo André. Dia 24 de junho, vai para Bragança Paulista. Dia 2 de julho, em Belo Horizonte. E dia 7 de julho, em Palmas, no Tocantins. O Anderson Bellini participou recentemente de uma live aqui no canal para falar sobre a parte 2, que é a parte mais aguardada desse documentário. Ele também participou recentemente de uma live com os amigos lá do Tomaruma. Um abraço para os amigos do Tomaruma. E ele falou, inclusive, que está pensando em reduzir o documentário para 3 partes. Claro que para mim é muito fácil de falar, mas eu não gostaria que isso fosse feito. Eu gostaria, se o Bellini planejou o documentário para que ele fosse lançado em 4 partes, né, que ele seja lançado em 4 partes. Então, por isso é fundamental que você que está assistindo apoie a realização, a idealização e a realização e o lançamento desse documentário nas suas 4 partes, que apoie o Anderson Bellini, as vaquinhas que ele faz, as rifas que ele faz. Vá assistir os documentários. A parte 1 tem no YouTube, aluga ela sempre que puder para assistir. É fundamental que a gente mantenha o legado do André vivo e é fundamental que a gente faça esse documentário acontecer. Ele vir à tona e ele ser finalizado como deve ser, com as 4 partes, com tudo. A última vez que a gente conversou, que eu conversei com o Bellini, ele tinha conseguido a participação do Tobias Summit. Olha que legal. Então, o André merece isso, gente. Se produzir audiovisual no Brasil é um negócio muito difícil. O Anderson tá experimentando isso na prática, conhecendo essa dificuldade na prática, mas é um cara que merece nosso apoio, nosso respeito, até porque ele tá levando o legado do André adiante e todo mundo ganha. O metal ganha com esse documentário, não só o André, como o metal, os fãs do André ganham muito com isso. Então é fundamental que você apoie, tá? Se passar pela sua cidade, não deixa de comparecer, não deixa de assistir. Eu queria falar um pouquinho sobre as minhas experiências com o André. Eu também já falei sobre isso aqui no canal, mas já faz um tempinho e de lá para cá o canal ganhou muitos inscritos. Também gostaria que você deixasse as suas experiências pessoais com o André Matos. Comentem aqui, você já encontrou o André em alguma oportunidade? Já teve algum momento para poder conversar com ele? Já foi a shows dele? Como é que foi? Deixa aqui nos comentários. Eu vou começar a falar sobre a primeira experiência que eu tive com o Angra, com o André, foi assistindo ele com o Angra. Pouco antes do Angra se separar, eu sequer conhecia a banda, meu primo me levou num show,
E eu fiquei impressionado com o vocal do André, e inclusive eu já contei que pouco tempo depois o Angra se separou, só que as notícias não corriam com tanta velocidade, né, lá em 2000. E de repente um amigo meu me mostrou a demo da Acid Rain, que já era a demo do Angra com o Edu Falaschi, e quando eu ouvi eu adorei, assim, falei, pô, legal, que banda é essa? É o Angra. Eu falei, não, mas o Angra, o vocal é o André Matos. Ah, mas o André Matos saiu do Angra. Eu fiquei pé da vida. No primeiro momento eu fui hater da formação Nova Era. Pouco tempo depois surge o Xamã e surge o Ritual. Com o Xamã eu assisti o André 4 vezes. 2 vezes na turnê do Ritual e 2 vezes na turnê do Reason. Fui um privilegiado, cara. Consegui ver o André com o Angra, com o Xamã. Fui em 2 tardes de autógrafo do Xamã. Com o Angra eu não fui. Com o Angra, o André no Angra eu não fui, mas com o Xamã eu fui em 2 tardes de autógrafos. Eu tenho o Reason e o Ritual autografado. Também tenho o The Turn of the Lights autografado. Eu já contei essa história. Porque depois do Reason, eu não... Assim, não, os discos da carreira solo do André não me pegaram muito, não. O Time to Be Free não me pegou muito, não. E o Mentalize eu não curti. Mas o The Turn of the Lights, de prima, assim, eu adorei, cara. De cabo a rabo, eu curti muito o disco inteiro. Comprei o disco. E aí, eu não me lembro se eu fui primeiro no show dele na turnê da carreira solo, ou se eu vi ele primeiro com o Viper. Só sei que nessa época, 2011, 2012, 2013, eu assisti o André com o Viper, e também assisti o André na carreira solo do disco The Turn of the Lights, e o show era The Turn of the Lights e Angels Cry na íntegra. E no The Turn of the Lights ele tocava músicas do Turn of the Lights e também músicas da carreira solo, do Xamã e tudo mais. E a segunda parte era o Angels Cry na íntegra. E foi nesse show que eu tive, digamos, a oportunidade de trocar uma ideia com o André, sim, de ter um momento com o André, porque eu fui nesse show para assistir de camarote e quem ia de camarote tinha direito ao meet and greet depois do show. E depois do show, eu fui para a área do meet and greet, conversei com os caras, com o Hugo, falei, elogiei o cover de Radiohead que eles tinham feito, de Fake Plastic Trees, e eu sabia que era influência do Hugo, né, o cover tá no disco. Conversei com o Rodrigo, com o Zaza, com o Bruno, e aí quando eu fui conversar com o André, tinha muita gente em cima do André, ao redor do André, querendo tirar foto e tudo mais, e na época, cara, eu tinha um canal no YouTube que eu fazia versões de violão fingerstyle, para trilha sonora de RPG, trilha sonora de filme e tudo mais, e eu gostava de fazer arranjos para músicas. E eu tava tirando tava fazendo uma versão de violão fingerstyle, eu até fiz ela, mas eu não cheguei a gravar, pra música Lasting Child, do Angra, que é uma música que eu acho lindíssima, assim. E quando eu falei isso pra ele, eu falei, pô, André, eu sou músico e tal, toco violão, e eu tô fazendo uma versão no violão acústico pra Lasting Child, que ela é tudo no piano, né? Quando eu falei isso, ele falou, ah, é? Então vem aqui. Aí ele me puxou de canto assim, se separou da galera que tava com ele, falou, faz o seguinte, essa música Lasting Child, e eu não sabia, e eu acho que pouquíssima gente sabia, e pouca gente sabe até hoje. A Lasting Child é uma adaptação de uma obra de um compositor chamado Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn foi um compositor alemão, e ele compôs essas Variation Series, acho que é assim que se chama, Opus 54, em 1841. Então procurem aí, Variation Series, Op 54, do Felix Mendelssohn. Vocês vão ver a origem da música Lasting Child, é uma adaptação dessa obra. E aí ele falou de como ele fez a adaptação, porque a introdução no piano e a parte do meio que tem no piano também é do Felix, só que a parte cantada é dele e o final é do Rafael Bittencourt, né? E aí ele falou sobre a época da faculdade, de como ele tinha descoberto o Felix Mendelssohn, de como ele estudava música clássica. A gente ficou uns 5 minutos conversando, assim, ele ficou dissecando a música, foi bem legal, cara. Bem legal. E aí eu tirei uma foto com ele e tal, tirei foto com o Hugo, mas esse momento com o André eu lembro, assim, com extremo carinho, assim, porque foi o único momento que eu tive com o André, a única vez que eu conversei com ele, e ele me dando umas dicas de música. Eu tive dicas de música com o maestro, cara. Ele me ensinou a tirar a música dele, né? Me deu algumas dicas a respeito de uma das composições dele e de onde veio a inspiração para essa composição.
parou o que estava fazendo ali, parou para me dar essa ideia, para me dar essas dicas e falar sobre música clássica. Foi bem bacana, assim, cara, bem bacana. E, bom, deixa eu parar para eu não ficar emocionado aqui. Conta aí, você já teve alguma experiência com o André? Já pôde conversar com ele? Se já teve alguma experiência, conta aí nos comentários como é que foi. E é isso, vamos celebrar esse dia 8 de junho, o legado do André, enaltecer o André, viva o André Matos e viva o legado dele. E não se esqueçam, apoiem o documentário do André Matos, é muito importante. A segunda parte do doc tá aí, é a parte que fala sobre a passagem dele no Angra, é muito importante e a mais aguardada. Espero que todo mundo assista. Tranquilo? É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa aquele like maroto, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. Amanhã vai pro ar a entrevista que eu gravei com o Betão. E... não se esqueça de virar membro. Tá? Em breve, novidades para os membros. Clica aí no botão Seja Membro. A partir de R$ 2,99 você vira membro de Bajenscast e tem benefícios por isso. Tranquilo? Até os próximos vídeos. Falou.